Seja bem-vinda à jornada Pio Humaniza. Aqui você aprende a conectar o corpo e a mente, reduzindo dores crônicas e inflamações no seu paciente, num toque leve, que drena, modela e relaxa, elevando assim a saúde e o bem-estar do seu paciente. Eu sou Poliana Freire, especialista em saúde alternativa, e eu te ensino como ser referência na terapia manual, gerando resultados reais para o seu paciente já na primeira sessão. E hoje nós falaremos sobre crianças, o quanto a terapia manual pode ser útil às crianças com TDAH e também com ansiedade, né? Em seus diversos graus. Exatamente isso. Esse tema a gente vai falar dos cuidados, do direcionamento que a terapia manual pode ter e reverberar benefícios em toda a criança, né? Entendendo um tanto mais sobre essas patologias e o quanto de fato a terapia manual pode ser útil, pode sim contribuir de fato, né? Para a melhora, para a conexão dessa criança com o mundo. E a gente vai passar por diversos paralelos ao longo da aula de hoje. Então, esse tema de hoje, ele não é sobre conversa, sobre achismo, é sim ciência pura e aplicada no direcionamento de pontos que você vai tocar e conectar a criança e o adolescente. Os benefícios de você ter esse total entendimento sobre o TDAH, do quanto você pode contribuir num toque manual, né? Gerando conexão, troca de energia com uma criança, favorecendo estímulos cerebrais, principalmente de relaxamento, começando exatamente na pele, né? Porque a criança que ela tem TDAH, as crianças e adolescentes, o TDAH ele é pautado em 3 tipos, né? Então tem o tipo de TDAH que ele é combinado, né? Que acontece quando os critérios de atenção, hiperatividade e impulsividade eles são observados. Tem o segundo tipo, que a gente chama de predominante desatento, né? Quando o critério de desatenção na criança, hiperatividade e impulsividade são observados. O terceiro tipo ele é denominado de predominante impulsivo hiperativo ou hiperativo impulsivo, assim que a literatura nos traz. E observando esse terceiro tipo, ele acontece quando o critério de hiperatividade e impulsividade ele é predominante ao invés da desatenção. Então, a criança, quando ela tem qualquer um desses níveis de TDAH, ele já vem para a gente, para a terapia manual, prescrito por uma outra equipe, né, que envolve pediatras e outros profissionais para realmente essa conexão acontecer. Ou porque a criança precisa de um relaxamento, ou por conta de todos os sintomas estarem muito aflorados, né? E daí você vem como um bom especialista, você é fisioterapeuta e massoterapeuta, você simplesmente aplica a técnica, né? Porque as crianças que têm TDAH, além da gente saber que é uma doença que não tem cura, em diversos níveis ela é tratada exatamente com fármacos. E é o que eu venho falando ao longo de muitos vídeos, né? O quanto a saúde alternativa ela pode conectar, ela pode ajudar e ajuda. Ela realmente traz a saúde aflorada sem o uso de fármacos. Os fármacos hoje a gente tem que entender bem o seguinte: imagina só um corpo, né? Uma criança, um corpo tão jovem, estão com todas as suas células ali já bem formadas, e elas vêm depositando já desde muito cedo os fármacos, que a gente sabe que tendem a desencadear outras comorbidades no corpo, dependendo aí das suas altas doses, dependendo dos níveis. Mas claro, profissionais bem capacitados, hoje já existe uma grande gama de pediatras que já fazem essa conexão, né, já fazem esse direcionamento para a saúde alternativa, prezando no bem-estar da criança e do adolescente, até porque o TDAH, ao longo dos anos, conforme vai crescendo,
os níveis de impulsividade, hiperatividade, eles tendem mesmo a ser reduzidos. E o tratamento, ele varia de acordo com a existência ou não de outra comorbidade. Por isso que é tão importante essa avaliação vinda de um pediatra, porque normalmente eles tratam os sintomas de comportamento e os sintomas físicos. E lembra que eu te falei aqui que aqui você aprende a conectar o corpo e a mente? E o quão válido é isso já desde cedo, já desde criança. E os benefícios de você realmente tocar na criança, você poder fazer esse direcionamento, essa troca de energia, o quão válido é, o quanto significa para você, o quanto você tocando em pontos exatos, você consegue sim fazer com que essa atração, essa tensão, ela seja reduzida. Você consegue proporcionar para essa criança um relaxamento. Imagina um corpo que está sempre tensionado, que ali tem dificuldade para dormir, tem todos os sintomas de TDAH. O importante, você aí, fisioterapeuta e massoterapeuta, o quão importante é você conectar num ambiente totalmente clean esse paciente. O quanto é válido o total, porque normalmente o TDAH, a criança que apresenta TDAH, ela tende a prestar atenção em outras coisas. E se você tem um ambiente mais leve, mais claro, ela tende realmente a fazer a primeira coisa que a gente quer que eles façam, relaxar, porque automaticamente eles vão fechar o olho. E nesse fechar o olho, por parecer muito simplista, o quanto conecta de fato ele com ele mesmo. E você ali, ó, com a técnica indicada, fazendo as manobras corretas, levando esse paciente a um direcionamento de relaxamento, o quanto contribui. Nos últimos 2 anos, eu tenho recebido muitas ligações de mães para poder tratar a TDAH. É o que eu falo, né? Quando você começa a tratar uma criança e você tem resultado nela, o quão benéfico é, porque eu gosto muito de fazer essa aplicação aqui, mas de passar a tarefa de casa para a mãezinha. A mãezinha tem que ter esse contato com seu filho, porque o TDAH, ao contrário do que muitos anos, né, as pessoas falavam, o TDAH é algo sério e presente e cotidiano. No tempo que eu estive no laboratório, o quanto eu recebi de crianças com TDAH e autismo. O autismo, ele é algo que é totalmente presente, também tem seus vários níveis. E esses níveis, o quanto contribui se a criança aceita o toque, tá? Isso é muito importante você perguntar para a mãe quando a mãe procura a terapia manual, né? Porque parece óbvio muitas coisas para nós que somos profissionais, mas às vezes leigos, eles querem buscar tantas alternativas de solução para os seus pequenos que muitas vezes para eles não soa aquilo que para nós profissionais é óbvio. Então, falou em autismo, tenha sempre em mente, é autismo? A criança aceita o toque, né? Eu vou poder tocar na criança porque tem autista que não gosta do toque. E isso é algo muito bem frisado. E nesse tema de hoje, onde a gente vai tratar TDAH, ansiedade e autismo, os benefícios que a terapia manual realmente conecta com esses pacientes, né, com essas crianças e adolescentes, é exatamente você entender o quão válido é o seu entendimento de fato sobre essa comorbidade para que então o melhor passo a passo seja seguido numa avaliação clínica decente, íntegra, buscando exatamente o benefício final, o resultado do seu paciente. As crianças normalmente que vêm com transtornos de ansiedade, para eu poder tratar, muitas vezes essa ansiedade ela desencadeia, já tive indicação também de dentista de mandar essa parte do maxilar, né? Eles formam uma atração, uma contenção por diversos motivos psíquicos. É uma utopia você pensar que criança não entende o que os adultos estão falando, que criança não entende, não presta atenção e não sabe o que os adultos estão falando. Eu me lembro de diversos episódios de quando eu era criança, de ouvir burburinhos ali de adultos e eu me fazer de conta que não tinha entendido, para de repente até facilitar a vida deles. Mas criança é um ser único, merece todo o zelo e cuidado e principalmente o seu raciocínio, ainda mais
Os mais atuais têm um raciocínio rapidíssimo, quanto é de fato que eles são inteligentes, espertos e têm esse entendimento do seu ambiente. E voltando aqui no ponto da ansiedade, né? Os pequenos que vêm para mim, eles vêm com distúrbio de sono, são crianças que são mais nervosas, eles têm uns problemas físicos que são exatamente comum a gente observar no diagnóstico de ansiedade, que são crianças que têm diarreia frequente, têm uma sensação de fraqueza, normalmente tem dor no estômago ou dor na cabeça. E são crianças, né, eles inventam desculpas no cotidiano para eles não irem para a escola. Isso está totalmente ligado à ansiedade. E aqui eu quero te fazer um parêntese. Teve uma determinada fase que a minha filha do meio, ela não queria de jeito nenhum ir para a escola. Pois não demorou muito, né, porque eu muito atenta, não demorou para eu poder fazer essa conexão com a escola e eu descobri que ela realmente ali estava sofrendo bullying e da forma dela, ela rejeitava a escola. Então, eu e a escola, né, a casa e a escola, a gente se uniu muito rapidamente para que realmente o transtorno ali de ansiedade fosse reduzido. E nela era comum muito assim, por exemplo, quando ela estava diante de uma dificuldade ou sofrendo de algo, o quanto era comum ela me dizer que ela queria deitar, ficar quietinha, que ela estava com dor de cabeça. E da primeira vez, eu pensei que era algum sintoma físico, né? Cheguei a pensar que ela poderia estar com dor de cabeça por questões estomacais. Pensei que ela poderia estar com dor de cabeça por falta de água no organismo. Mas assim, quando eu fui afastando as outras causas e entendendo um tanto mais o sintoma, eu fiz o link direto no nervosismo. Do nervosismo dela, né, desses problemas físicos e principalmente dessa relatividade com dor de cabeça, eu fiz um link direto à ansiedade. Então, o quanto foi importante para mim fazer essa introdução junto à psicologia, entender ela num todo e o quanto foi benéfico para nós duas essa troca de energia durante a terapia manual. O quanto de fato fortaleceu nossos laços, né? E eu de verdade sou muito grata ao tempo em que eu me dediquei aos estudos, ao tempo em que me dediquei à aplicabilidade e principalmente à minha curiosidade profissional em realmente fazer toda essa dedicação e esse ensejo para não entender somente sintomas, né? Eu não sou o tipo de profissional que me convence o sintoma. Eu quero buscar a causa. E essa raiz do problema, ela pode ser vista de diversas possibilidades. Tem muita tentativa e erro, mas a técnica que eu conquistei e que eu aplico nos meus pacientes é uma técnica totalmente segura e de muita, mas muita responsabilidade que leva ao resultado. Os sintomas de ansiedade também têm uma dependência extrema dos pais, né? Normalmente criança ela não gosta mesmo de ficar sozinha, né? Mas quando aquele choro ele é contínuo, né? Passa a fazer parte de um cotidiano que se torna ali realmente muito presente e repetitivo, são sinais de ansiedade. Mudança nos hábitos alimentares também são sintomas de ansiedade. Muitas vezes a criança ela passa a não querer comer ou a querer comer compulsivamente ou muitas vezes querer comer mesmo na ausência da fome. É sinal de ansiedade. Falta de paciência. Tem crianças que ela se contém. Já chegou casos para mim de criança estar na recepção ali fora e realmente você vê que a criança ela tá, sabe, assim, no auge, parece uma panela de pressão, quando a gente faz aquela menção mesmo de desenho animado que vai explodir a qualquer momento, ela tem crises de ira. A ansiedade também leva a criança a ter dificuldade de concentração. Como é importante você, profissional da saúde, fisioterapeuta e massoterapeuta, fazer essa conexão, essa ponte, muitas vezes tirar as vendas dos pais para que realmente tudo aquilo que você entende, você passe para o pai de uma forma mais simplista, para que ele faça essa conexão de estar mais presente na vida de uma criança. Outro sinal de ansiedade é a baixa autoestima. Como tem criança que muda a percepção, né, de quem ela é, do que ela é capaz,
e aquilo ali realmente afeta diretamente, porque ela começa a olhar todas as habilidades que ela tinha e ela olha para si mesma de uma forma negativa. Isso é muito comum em crianças. Então, o quanto é importante a necessidade que os pequenos têm de um elogio sincero, de uma conexão presente entre pai e filho. Não deixem se perder. E é exatamente essa conversa que eu estou tendo hoje com você, fisioterapeuta e massoterapeuta, que eu traço exatamente essa linha de raciocínio quando eu convivo com os pais. O benefício de você poder entender todo esse universo, você não precisa ser mãe nem pai para você fazer esse juízo de valor. Eu costumo dizer que, além do diagnóstico de palpação, o quão válido é o diagnóstico de observação. Você exatamente ouvir os ruídos que o corpo produz, você escutar o que sai da boca do seu paciente, porque de diversas formas a criança, da maneira dela, ela exterioriza todo aquele sentimento, né? Ela quer botar para fora, ela quer realmente mostrar que aquilo ali dói da forma dela. Quão válido é o profissional da saúde ter esse entendimento, saber fazer esse direcionamento, unir pai e filho. Essa relação é uma relação longeva, é uma relação que está sempre em construção. Você não precisa ficar conectado com o seu filho 24 horas por dia, mas tenham conversas olho no olho. É exatamente assim que eu falo. Tenham conversa olho no olho, se toquem, se amem, tenham autoafirmação. Você aí mesmo, profissional de saúde, você já olhou hoje para o seu próprio filho, mas retomando aqui o raciocínio para poder cuidar dos pequenos, o quão válido é de fato a assertividade, primeiramente no diagnóstico, na avaliação, no preenchimento ali da anamnese para você traçar o melhor plano para poder cuidar dos pequenos. O quanto vale você ter a técnica valiosa que realmente vai levar o paciente entre a comorbidade, a dor, né, todo aquilo que ele quer mudar, ou às vezes o pai e a mãe traz os pequenos para essa mudança, para você traçar uma linha reta para ter esse resultado neles. O conhecimento técnico, o conhecimento mesmo ali na fonte dos livros é muito benéfico, é sim, mas essa troca que você tem em administrar uma técnica de terapia manual, assim como a que eu faço, que realmente gera conexão, traz resultados e realmente relaxa. Criança com autismo, depende o grau se a criança realmente aceita o toque, tá? Criança com TDAH e criança com ansiedade são crianças hoje que merecem a total atenção e entrega dos pais. O quanto você pode favorecer o seu filho sendo de verdade presente. Profissionais da saúde, tenham esse tipo de diálogo com os seus clientes. Convide o pai e a mãe muitas vezes para vir até a sessão, arrume um local confortável, sente eles e deixe que eles participem também, ou que muitas vezes só observem. Tragam os pais para próximo dos filhos. Muitas vezes eu tive várias pacientes ao longo dos últimos anos que eram crianças, que quando elas estavam deitadas aqui, muitas vezes os pais chegavam, pagavam e saíam. Ah, eu vou no shopping, eu tenho umas coisas para poder resolver, eu tenho não sei o que. Isso acontece? Acontece. E não julgue. Porém, quando o pai e a mãe tiver oportunidade, convide de uma forma, sabe assim, ampla, principalmente na primeira sessão. A criança não conhece você. A referência dela de segurança, o adulto de referência de segurança é o seu pai e a sua mãe. Convide-o para que ele esteja presente na sessão. O quanto isso vai fortalecer os seus laços, né, de realmente você poder entender essa criança, que ela pode confiar em você e construir essa confiança da forma mais segura para ela. E agora eu vou explicar um pequeno passo a passo que você, profissional da saúde, fisioterapeuta e massoterapeuta, pode e deve aplicar nos seus pequenos, aí quando eles adentrarem o seu consultório. Vamos à técnica. Filha, vamos virar de barriguinha para cima? Levanta aqui.
Agora você vira bem devagarinho, então segura a toalha.
Então aqui você viu comigo um pequeno passo a passo de como você pode atender aí crianças com autismo, TDAH e ansiedade. E o quanto a terapia manual pode sim conectar os pequenos com eles mesmos e o seu conhecimento, utilizando a técnica adequada, o quão benéfico é, visando a saúde alternativa dos pequenos, visando o seu bem-estar, proporcionando ali um relaxamento intenso e fazendo com que essa conexão entre saúde alternativa e bem-estar seja realmente um tanto mais do que benéfico num plano totalmente real e eficaz. Até a próxima aula!